A gente vai começar agora, meninas, então. Peraí. Aquele textinho pequenininho da lagarta? Não, tem um antes ainda. Uma página anterior. Onde está o nome mesmo? Lugares Improváveis, na página que está antes. Aquele texto que começa o Deus do Monte Carmelo? Isso, esse daí, sei mesmo. Vou ler, hein? Pode ler. O Deus do Monte Carmelo é o mesmo que a encontra na caverna. O Deus de altares aprovados é o mesmo que a espera nas cavernas escuras do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa o fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo Deus que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-la. O Deus que lhe dá riachos nos dias quentes é o mesmo que os deixa secar para que você seja reposicionada. Ele sempre vai estar com você, quer no alto do monte com fogo e glória, quer nas cavernas de fuga, nas quais você se esconde. Elias fugiu de Jezabel, teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava nesse lugar. Não existe lugar tão distante que Deus não possa encontrá-la ali. Montes e cavernas fazem parte da vida daqueles que desistiram de si mesmos. Hoje, uma brisa suave toca você. Seja reposicionada e restaurada. Deus ainda tem muito para realizar em você e por meio de você. Amém. Glória a Deus. Ela começa já esse capítulo com esse texto, assim, impactante, né? E esse capítulo, ele fala sobre lugares improváveis. E só desse texto já dá pra gente entender até mesmo a forma como Deus trabalha, né? Ele busca justamente as pessoas em lugares improváveis, em lugares em que aparentemente as pessoas olham como o fim delas, né? No caso ali de Elias dentro de uma caverna, também Davi, ele também foi se esconder numa caverna, e aqui esse lugar, essa caverna, foi o lugar onde Deus chamou muitos dos dele, né? Foi também em cima de um monte, foi em diversos lugares, né? E de repente a gente muitas vezes pensa, poxa, eu vim de uma família assim, ou sei lá, eu vim de uma família em que ninguém é cristão, ou eu vim de uma família totalmente improvável, eu sou a única cristã da minha família. Ou, de repente, a minha família, todo mundo, as pessoas não estão nem aí, eles vão na igreja, mas não estão nem aí com nada. E a gente olha muitas vezes para o nosso contexto de vida, até mesmo para o lugar que a gente está, né? O lugar que eu tô hoje, a situação atual da minha vida, muitas vezes a gente olha como Deus não vai me usar aqui, né? Até é interessante essa questão, até, por exemplo, no meu caso, da maternidade, é um momento também que Deus ele me chamou para estar também dentro de casa para cuidar da minha filha, para trabalhar nesse desenvolvimento dela, ensinar o caminho de Cristo para ela. E muitas vezes a gente pode olhar, se de repente eu olhar de fora, assim, eu vejo uma pessoa que está na mesma idade, até recentemente eu vi isso, uma pessoa que também é mãe, e ela estava fazendo missões lá na África com os filhos e mostrando ela vacinando os filhos lá na África. Eu falei, meu Deus, tipo, né? Como o Senhor usou essa mulher e tá usando, mas isso não significa que onde eu estou, Deus possa me usar também. Não é porque ela tá lá na África, que teoricamente, na nossa visão, é uma coisa nossa. Ela foi levantada ali, ela tá fazendo um trabalho incrível, e sim, de fato tá. Mas a gente olha esses casos e muitas vezes a gente se coloca num lugar de onde eu estou, Deus não vai me levantar. Onde eu estou, Deus não tem muito o que eu fazer aqui nessa situação atual, onde eu moro, onde eu trabalho, de acordo com aquilo que eu faço, Deus não vai fazer muita coisa. A gente tem muitas vezes essa visão. Mas eu queria te lembrar como o nosso Deus, de fato, ele chama essas pessoas de lugares improváveis. Jesus veio de onde? Né? Jesus ele veio de Belém. Belém era simplesmente a menor cidade de todas as cidades de Judá. É como se fosse uma cidadezinha assim que ninguém nem lembra o nome, sabe? Que ninguém não passa pela cabeça assim, nossa, alguma coisa extraordinária veio de lá. Não era uma grande metrópole, um lugar super movimentado, conhecido, badalado. E Jesus veio de lá. Né? Deus escolheu, e todos os lugares por onde Jesus passou durante a sua infância e tal, todos os lugares foram lugares totalmente improváveis. Ninguém nunca diria, o Messias vai vir daqui.
O Messias virá desse lugar. Da mesma forma, os lugares onde você está são lugares de fato improváveis, mas que Deus olha para eles de uma forma completamente diferente. Ele olha para aquilo, para o propósito dele, para aquilo que ele pode fazer através de você, onde você está, exatamente onde você está. Ele pode te chamar daí. E aí, no texto também, na leitura, ela começa a falar sobre. E aí tem até. Ô, Gabi, você lê esse trecho da lagarta? Só para contextualizar. Tem essa frase aí da lagarta. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhem com quem acredita em você. Olha só isso, gente. E como é difícil esse processo, né? Então, ela tem, no livro, ela coloca o título Improváveis acreditam em improváveis. E é tão complicado a gente caminhar e a gente saber do nosso propósito, e muitas vezes escutar de outras pessoas mais desmotivação e mais, tipo, isso não vai a lugar nenhum. Você orar, você ler, você jejuar, você se dedicar à obra de Deus, você ensinar seus filhos, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai mudar nada na sua vida. Você desgasta seu tempo. Muitas vezes a gente escuta esse tipo de fala, às vezes de pessoas até próximas, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de caminhar com aqueles, assim como essa lagarta, ela caminhou com a borboleta. Então a borboleta acreditou nela, porque um dia a borboleta foi uma lagarta também. Então um dia ela passou por aquele processo assim como ela. Então é muito importante, eu achei isso muito legal, porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Sobre como é importante eu andar com pessoas que já passaram pelo mesmo processo que eu já passei. E aí um ponto importante, porque tem as pessoas que passaram pelo processo que você já passou, e hoje elas foram de fato transformadas pelo Espírito durante esse processo, e elas vão agregar muito na sua vida, elas vão te incentivar, elas vão ser instrumentos de Deus para o seu crescimento, como também vão existir aquelas pessoas que, por passarem pelo processo, vão se sentir superiores a você. E aí esse é um discernimento que só Deus dá mesmo pra gente, daquilo que vai de fato nos impulsionar e daquilo que vai nos paralisar. Então, comece a observar isso. Poxa, essa pessoa ela já passou por aquilo que eu tô passando hoje, né? E ela é uma serva de Deus, é uma pessoa que eu posso de fato caminhar, aprender com ela. Então comece a observar isso também, né? As pessoas improváveis que passaram por momentos assim como você e que você pode de fato caminhar com elas. E aí, e hoje, meninas, vai ser até mais rápido, porque a gente vai falar de 2 capítulos, eu vou falar uma parte e a Gabi vai falar outra. Mas o ponto central, eu diria, desse capítulo, e que me tocou bastante, foi sobre. Foi esse trecho, até ela usou esse título como a rejeição é usada para que Deus cumpra os seus propósitos, né? Acho que não era exatamente isso que eu escrevi assim, mas era falando justamente sobre a ferida da rejeição, né? A rejeição, ela gera em nós uma ferida. Só que essa ferida, ela é justamente feita ali para que Deus vá cumprindo em nós os seus propósitos. Então, justamente, se a gente for olhar, Jesus, quando falaram que Jesus veio ali, né, agora eu não vou lembrar, não é de Belém, era outra cidade que Jesus era criança, gente, não vou lembrar agora. Mas tem um texto que fala assim, se alguém lembrar, escreve Da aí. Galileia? Eu acho que fala assim, pode vir algo bom. Da Galileia. Isso, então é isso. Galileia. Então as pessoas não enxergavam que poderia vir algo bom daquele lugar. E veio sim algo, o Salvador do mundo, né? Jesus cresceu naquele lugar. Então, muitas vezes, a rejeição, aquilo que a gente sofre, e aí, aqui essa rejeição, ela também pode ser vista como a aflição. A parte aquela perseguição, muitas vezes, quando você está caminhando, você sente que tem coisas te puxando ali para trás. Com Jesus, gente, assim, se Jesus, que é Jesus, ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, né? O próprio povo dele queria que ele fosse crucificado, né? A ponto de levarem ele para a morte. E essa morte gerou vida, né? Então, Jesus, ele foi
de fato, teve que passar pela rejeição e foi algo para que o plano de Deus se cumprisse, né? E aí tem aquele texto, eu não vou ler agora, mas depois, se vocês quiserem ler com calma, Marcos 8, do 31 ao 37. Jesus, ele tá contando para os discípulos que ele ia morrer, né? Contando tudo o que ia acontecer. Ele ia ser entregue na mão dos seus inimigos e que ele ia morrer, enfim, ia sofrer dores e tal. E aí, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. E aí, Pedro vem, chama ele para um cantinho, fala assim: Jesus, a gente não vai deixar isso acontecer. Não, isso não vai acontecer. E Jesus, na hora, fala: afaste-se de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás. É até interessante que esse trecho que ela traz no livro, nosso pastor pregou no domingo sobre isso. E a gente, por ser cristã, muitas vezes a gente acha que, não, a minha vida tá indo bem, as coisas, eu tô caminhando com Jesus e aí automaticamente tudo vai ser muito bom. A minha vida vai ser só flores, só vai dar, tudo vai dar certo. Vou querer fazer isso, vai dar certo. Vou decidir caminhar por aqui, vai dar certo. Só que na verdade não, né? Jesus, ele pensa que Pedro foi falar assim: Jesus, não, você não vai morrer. A gente vai dar um jeito aqui, vamos fazer alguma coisa. Jesus fala: afaste-se de mim, ou seja, saia de mim o pensamento de que o evangelho é fácil. Aparta-te de mim o pensamento de que é simplesmente desfrutar, que eu vim aqui só para desfrutar, para que vocês me sirvam. Não, eu vim para servir e servir com a minha vida, servir com o meu sangue. Da mesma forma, nós como cristãs, a gente precisa entender que o evangelho, viver com Cristo, não é encher a nossa vida de coisas, de bens, de vitórias, entre aspas, no sentido de, tá tudo indo bem, tudo tá caminhando. Não é só sobre isso. Isso acontece sim, de fato. Jesus, ele faz, né, milagres, ele traz vitórias para nossa vida, mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre renúncia, o evangelho é sobre a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Então, passar por essas aflições, isso faz parte do processo. Isso faz parte do momento em que, por exemplo, no caso de Elias, ele estava ali na caverna, sabendo que estavam querendo a morte dele, sabendo que ele estava fazendo a obra de Deus, foi perseguido e queriam a morte dele, queriam se encontrar sem ele, ele sabia que iam querer matar Elias. E Elias se escondeu, e naquele processo de aflição, de perseguição, até mesmo de rejeição, por não ser bem visto ali naquele lugar, esse processo transformou ainda mais o ministério de Elias. Elevou ele para um nível ainda maior de intimidade com Deus. Então, para encerrar aqui esse ponto, para a gente entrar no próximo capítulo, é importante a gente ter esses 3 pontos, né? Deus, ele vai te tirar de lugares, vai te chamar de lugares improváveis que você pode achar que não são lugares onde Deus acharia alguém para servir ele, para cumprir a vontade dele. Improváveis caminham com improváveis, então busque outras pessoas que passaram pelos processos que você passou, caminhe com elas, aprenda com elas, e entenda que a rejeição, a aflição são armas que Deus usa de fato para que a gente se aproxime dele, para que o propósito dele seja cumprido. Amém? E aí a Gabi vai seguir na reflexão do próximo capítulo. É mais esse próximo capítulo, né? Eu vou tentar fazer um resumo breve, né, para não estender muito. O próximo, ele chama Arco ou Flecha. Aqui ela está falando sobre a dinâmica, né, do arco e flecha, né? E aí ela começa com uma frase, esse capítulo: as flechas são polidas, mas arcos são dobrados. E aqui ela já começa falando sobre Paulo, né? Que Paulo, ele foi considerado um grande arco, né? Ele lançou muitas flechas, né, ao longo de toda a trajetória ministerial dele. Mas chegou um momento, antes dele ser lançado como uma flecha, antes dele ser um arco, né, que lançou flechas, ele foi uma flecha que foi lançada por outra pessoa, que no caso foi Ananias e Barnabé.
né? E aí isso não faz, né, não traz a reflexão de quais são os arcos que nós queremos que nos lance, ou como nós possamos, quais são as flechas que nós queremos lançar. A gente sempre quando pensa muito na questão de arco e flecha, a gente, voltado para a Bíblia, a gente sempre lembra daquele versículo, né, que fala que os filhos são como flechas, mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre esse versículo, mas a gente vai falar de uma outra perspectiva, né? É que ela fala assim: toda improvável é uma flecha que precisa ser encontrada e lançada pelo arqueiro certo. Quem que é o arqueiro? O principal arqueiro é Deus, né? E quem são as flechas? Somos nós, né? As improváveis, né? A qual ela se refere, né? E muitas vezes as nossas flechas, a nossa vida precisa ser polida, precisa ser lapidada por Deus, precisa ser cuidada para depois ser lançada. Tem um processo aí que precisa respeitar esse tempo, esse processo, né? Paulo precisa ser lançado até que chegou o tempo dele ser arco na vida de alguém. E aí ele lançou Timóteo, né, que era o filho na fé dele. Então ele passou pelo processo de ser flecha e depois ele se tornou um arco e acabou e lançou outras flechas, né? E até lá no livro dos Atos dos Apóstolos tem um momento em que os 12, né, eles já não conseguiam mais cuidar de todas as coisas, de todas as pessoas. Então, eles foram direcionados para escolher homens que pudessem servir às necessidades, né, da igreja, né, da comunidade ali da qual eles estavam, para que essas pessoas passassem, para que eles, né, pudessem ter esse tempo maior de estudo, de dedicação à palavra, ou seja, eles foram feitos como arcos, lançando essas pessoas no propósito que Deus tinha para cada uma delas, né, para que eles pudessem dedicar com excelência aquilo que eles já vinham fazendo ali, a missão a qual o Senhor já tinha entregado para eles, né, e aqui ela fala assim: o tempo de ser arco implica entender que a flecha é lançada, mas o arco não, ele permanece nas mãos do arqueiro, né? Então, muitas vezes a gente quer ser flecha, quer ser lançada, mas muitas vezes o trabalho maior ali também é do arco, né? E porque o arco tem que ficar ali nas mãos do arqueiro, né? As flechas ficam dentro da aljava. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Ali aguardando o momento em que são lançadas, mas o arco está sempre ali na mão do arqueiro e ele fica ali o tempo inteiro, né, arrumando, dobrando, para que ela possa cumprir o propósito dela, né? E é necessário identificar qual é o tempo de ser lançado, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E é engraçado que aqui nesse capítulo não é o último ou penúltimo, mas ela linka muitos assuntos aos quais ela já trabalhou nos outros. Então, quando ela vai falar sobre as flechas, ela vai falar que eu vou falar mais para frente, mas ela vai trazer referências do capítulo que ela fala sobre ser escondidas, sobre estar escondidas em Deus. Isso é muito interessante. E aí, como que nós descobrimos se nós somos arco ou flecha, né? A gente precisa entender qual é a característica de cada uma, né? Porque muitas mulheres precisam ser lançadas como flechas e outras precisam ser arco, mas elas precisam ter o discernimento e o entendimento de qual que é a função. E aí sim a gente vai entrar naquele versículo que fala: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127, 4 e 5. Né? Aqui está falando dos filhos, mas nós, em algum momento, já fomos filhos. E quem foram os nossos arcos? Foi a nossa família, né? E aí, muitas vezes, nós nos tornamos flechas quebradas, flechas destruídas, e até aquelas sem ponta, porque a família a qual deveria lançar essas flechas
não tinha um arco bem estruturado, não tinha um arco bem feito, bem trabalhado. Então, entra todo aquele contexto dos conflitos familiares que muitas vezes nós passamos. E aí nós não somos lançadas como deveria. Mas sabemos que quem é o arqueiro? É Deus. Então ele vai pegar todas essas flechas que somos nós, vai trabalhar nelas, né? E aí a gente vai entrar na definição mesmo, né? Que existe um tempo para a flecha ficar ali na aljava e um tempo para ela ser lançada pelo arco, né? E Deus tem levantado líderes saudáveis que possam ser o arco que essas flechas precisam para alcançar o destino de Deus. Então, por mais que a gente tenha visto, né, que tem se levantado muitos falsos profetas, mas também tem se levantado muitas pessoas aos quais Deus tem escolhido para tratar, para cuidar de todas essas flechas que estão aí, muitas vezes machucadas, quebradas, e são arcos, né? Arcos que entenderam qual que é o propósito deles aqui e trabalham nisso. E aí que a gente entra na questão do tempo, né? O tempo em que a flecha fica ali na aljava. Aqui a pastora Viviane Martinello, ela fala que o tempo que as flechas ficam ali dentro da aljava é um tempo em que elas são tratadas, em que elas ficam escondidas, em que Deus esconde para a própria proteção delas mesmas, para que elas não sejam desperdiçadas, para que elas não sejam atiradas fora de tempo e se machuquem. E aí, trazendo para o nosso contexto, muitas vezes, né, nós precisamos ter esse tempo, né, voltando um pouquinho no que a gente falou lá no capítulo das escondidas, precisamos ter esse momento escondidas em Deus, para que Ele possa nos tratar, para que Ele possa limpar o nosso coração de todos os traumas, de tudo aquilo que a gente já passou no nosso passado, né? Quem sofreu algo com a família, ou carrega alguma mágoa, alguma dor no coração, é um tempo em que Deus está tratando tudo isso, está tirando todas as nossas mazelas do nosso caráter, de quem nós somos, e é esse tempo de aljava, é esse tempo que a gente fica ali sendo guardada, sendo tratada, sabendo que Deus está nos afiando, está nos moldando, para que no momento certo nós sejamos enviadas, nós sejamos, quando verdadeiramente estivermos limpas, curadas, saradas, sejamos enviadas para curar e sarar outras pessoas, outras que também precisam dessa cura, né? Que de graça nós recebemos, entregaremos de graça também, né? E o outro tempo é o tempo de se tornar arco. E aqui ela fala muito sobre a flexibilidade do arco, que uma das características do arco na vida daqueles que Deus usa para lançar pessoas é a flexibilidade, né? Sem a flexibilidade ali para dobrar o arco, né? Não tem como. E uma pessoa que é arco na vida de outras pessoas, ela precisa ter essa flexibilidade de entender o tempo certo de Deus as coisas, de entender qual que é o propósito, de tomar o cuidado de não machucar outras pessoas, de direcionar essas flechas no rumo certo, de saber ouvir o que Deus está falando para poder direcionar outras pessoas, direcionar as flechas que vão ser atiradas, né? É uma transição que muitas vezes é difícil, né? Mas Deus quer levantar essas pessoas, quer levantar mulheres restauradas, tratados para serem arcos na vida de outras pessoas, para serem direcionadoras, para ser mulheres que direcionam, e muitas vezes não é nos holofortes, né, que a gente quando fala assim, a mulher que direciona, a mulher que fala, não é ali, a maioria das vezes, se não, 90% das vezes, chutou no número aqui, é ali nos bastidores, é onde ninguém está vendo. Quando tem aquela mulher que está sofrendo calada ali, que ninguém quer ser amiga dela, que ninguém está ali, que está ali na caverna dela, Deus vai usar essa mulher que foi moldada aqui, que foi tratada, foi curada, para alcançar essa outra. Então, é ali no bastidor, é quando não tem ninguém vendo,
não tem câmera, não tem rede social, não está sendo exibido nas telas, né? Vamos dizer. Aqui falando um pouquinho do arco também, ela fala assim: uma peculiaridade impressionante do arco é estar sempre nas mãos do arqueiro, estar até mesmo à frente do arqueiro, diferentemente das flechas que ficam atrás, e na maioria das vezes não tem noção alguma do que acontece. É exatamente o que eu falei, né? O arco está sempre ali nas mãos do arqueiro. Então, aquela que já foi moldada, que está sendo usada como instrumento nas mãos do Senhor, Deus está ali sempre moldando, né? Inclusive, hoje eu até voltei um pouquinho no capítulo que ela fala sobre a poda, e faz uma outra ligação muito legal, que é a pessoa que é arco, que está ali nas mãos do Senhor, está sempre ali sofrendo a poda do Senhor, né? Para que dê mais frutos, para que seja multiplicadora, para que seja um instrumento mesmo na vida de outras mulheres, né? E só para finalizar aqui, resumindo, que eu já falei bastante, sendo arco ou sendo flecha, Deus deseja contar conosco, né? Deus está levantando arcos ou flechas, ou arco e flecha juntos, nesse tempo, e a gente precisa discernir qual é o tempo, né? O tempo em que Deus está tratando, discernir qual é a nossa estação, qual é o propósito dele nas nossas vidas, entender qual é o tempo em que nós precisamos estar escondidas, qual é o tempo em que precisamos descansar no Senhor, qual o tempo em que precisamos construir as nossas bases ali, a nossa edificação em Deus, qual é o tempo em que Deus vai nos usar como arco ou como flecha na vida de outras mulheres, mas é entender esse tempo, buscar esse discernimento, ser intencional com Deus, né? Em alguns momentos nós vamos ser arco e flecha ao mesmo tempo, né? Vamos lançar e vamos ser lançadas por Deus, mas Deus deseja contar conosco, né? Deus deseja contar com nós, com aquilo que Ele já nos deu, né? Às vezes não é algo mirabolante, não é algo sobrenatural, com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já nos transformou, com o testemunho daquilo que nós já vivemos nele, né? Todo mundo tem aqui um testemunho, todo mundo tem aqui algo que possa compartilhar do que Deus já fez na nossa vida, seja um testemunho de gratidão, de provisão, de cura, de libertação, todo mundo tem. Então, todas nós já estamos aptas para trabalhar em prol do reino de Deus, em prol daquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Mesmo sendo improváveis, Deus conta com as improváveis, que somos nós. Eu não vou estender muito, porque acho que isso já é um caminho para uma conclusão, e semana que vem a gente vai falar mais sobre a conclusão. Mas é isso, né, que ela quis trazer nesse capítulo sobre arco e flecha, e o microfone está aberto para quem quiser compartilhar algo, né, sobre o que a Carol falou, sobre o que eu falei, sobre esses dois capítulos, se tocou o seu coração de alguma forma, pode falar. As meninas estão mais quietinhas hoje. Estão só nas figurinhas. Hoje sim. Se de alguma forma, eu queria só, já que a gente está mais no silêncio, se de alguma forma Deus falou com você através dessa palavra, reage aí pra gente saber. E até mesmo, assim, a gente não tá finalizando a trajetória do livro, mas se Deus transformou alguma coisa na nossa vida durante todo esse percurso também, reage aí pra gente saber. Acho que aqui na nossa vida, a gente que está aqui preparando as ministrações, Deus foi lapidando e tratando muitas coisas em nós também. Acredito que em todas vocês que estão aqui junto com a gente, né, participando. Deixa eu só ver aqui que a Rê mandou uma mensagem. Bênção demais, meninas, glória a Deus. Toda essa trajetória do livro foi muito legal, porque essa ideia de cada semana nós falarmos sobre um capítulo, né, vai tratando coisas específicas em nós, né, e em todos os capítulos, praticamente, eu fui confrontada, Deus falou alguma coisa que precisava mudar,
E amém, glória a Deus. Amém. A Dai comentou assim: só confirmações do que Deus tem feito comigo e o caminho que ele tem me levado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vale. Meninas, foi bênção demais, hein? Ah, Mandinha. E a Carol falou dessa trajetória, né, do livro. Eu falo que tô lendo, tipo, migalha, assim, sabe? Anotando tudo, porque tem me transformado muito, tem me confrontado bastante coisa, tenho ficado bem reflexiva, tanto após as leituras como após aqui a nossa troca, né, após os devocionais. Então, super indico para quem não leu ainda, leiam, porque, olha, é incrível. Quem perdeu os outros devocionais, assistam lá no nosso canal, porque Deus tem muito mais ainda para nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é poderoso e ele tem direcionado a gente, né? Inclusive, vamos falar novamente no próximo encontro, mas orem também por esse devocional, por isso que Deus tem feito aqui, né? No ano que vem a gente se mantém aqui, eu até mandei no grupo esses dias que fazem 3 anos? É 3 ou 4, Amandinha? Eu falei 3 ou era 4? É 3, né? Eu acho que é 3. Eu acho que é 4. Olha, já colocando menos. A gente está há 4 anos aqui, né? E quantas mulheres não passaram por esse grupo, né? E é interessante, meninas, porque assim, cada época é um grupo diferente de meninas que estão por aqui, né? Às vezes tem umas que voltam assim, né? Por exemplo, a Dai é minha prima, ela esteve no início também, agora a Dai tá vindo de novo. Sempre tem uma grande rotatividade, né? E a gente tem entendido sobre isso, a forma como Deus tem trabalhado nesse devocional. Até interessante, porque o nosso devocional, ele é algo improvável, né? Não é algo, tipo, nossa, é grandioso, como a Gabi falou, que tem o olhar dos holofotes. A gente tem um grupo de trocentas mil meninas. Mas quando a gente para olhar esses 4 anos, o tanto de pessoa que passou por aqui, pessoas até que começaram a fazer nas suas igrejas também, com as suas amigas, enfim. Aqui a gente não é de uma igreja específica, assim, né? Todo mundo, cada um é de uma igreja, a gente se juntou, mas tem pessoas de outras igrejas que se inspiraram, que fizeram, e pessoas que foram sendo transformadas, assim como a gente, né? A cada terça-feira, que antes era de segunda. Então, também enxergo tudo isso aqui como algo improvável, né? E essa transformação, esse processo que Deus tem feito aqui através das nossas vidas. Então, também orem por nós, orem por esse trabalho aqui, esse devocional que a gente tem feito. Também engajem, convidem outras amigas, porque eu sempre falo isso, se é abençoador para você, que seja também para as pessoas ao seu redor. E esse projeto, esse devocional, ele continua no ano que vem. Terça-feira que vem teremos a conclusão, né, do livro e esse direcionamento, né, que a Rê teve da gente, a Rê e a Amandinha, da gente trazer esse livro foi bênção mesmo, né? Foi bênção para transformação, para Deus continuar moldando as nossas vidas nesse novo ciclo. Amém? E meninas, se vocês tiverem pedidos de oração, peçam aí. Pode escrever no chat, pode abrir o áudio se vocês quiserem falar. Fiquem à vontade. Esse também é um outro ponto, né? Quantas coisas a gente não viu esse ano? Não só esse ano, esses últimos 4 anos, mas assim, esse ano eu acho que essa parte da oração foi muito forte, assim, as coisas que Deus fez.